Comunidade do Pré-Vestibular Social da Fundação CCERJ. Estamos aqui para apresentar para vocês uma videoaula curtinha, de no máximo 15 minutos. Espero que a gente não ultrapasse esse tempo limite. Em primeiro lugar, só para ficar claro, a coordenação de biologia optou, nesse momento, devido a propagação, a disseminação, o aumento do número de casos da Covid no Brasil e no mundo, parar um pouco com foco naquela estrutura que nós tínhamos inicialmente e darmos um foco na questão do coronavírus, da Covid-19, que é a doença, né, causada pelo coronavírus. E aí a gente optou, porque nós achamos de grande relevância, grande importância discutirmos esse assunto. O primeiro vídeo ele foi elaborado numa perspectiva de discussão de doenças, de combate à doença, mas considerando não só o modelo biológico, mas também a importância de se pensar o surgimento das doenças, a promoção da saúde, o tratamento e o combate, no caso do vírus, considerando perspectivas mais amplas, considerando os determinantes chamados socioambientais de promoção da saúde, de prevenção de doenças. Neste momento, a gente vai discutir rapidamente a perspectiva do coronavírus no sentido de um tempo, de como ela surgiu, como está a situação hoje no Brasil e no mundo, e de probabilidades, cenários para o futuro. Então, a coordenação de biologia é composta pela professora Celina Costa, pelo professor Max Fonseca Perino e pelo professor Renato Matos Lopes, que, em conjunto, prepararam esse material para vocês. O título é Coronavírus, cenário no Brasil e no mundo. Indo para o avanço dessa apresentação, próximo slide, a gente vai conseguir olhar o seguinte, uma linha do tempo, ou seja, como a doença surgiu e como ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo no mundo até chegar ao Brasil. Pronto, demorou um pouquinho, mas foi. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que uma probabilidade, isso não é ainda comprovado, de que numa cidade chinesa, Wuhan, numa feira, melhor dizendo, de pescados, de animais silvestres, esse animal chamado pangolim, que é um animal asiático usado na alimentação humana, pode ter transmitido o vírus para a espécie humana, seria uma zoonose. Isso ainda não está comprovado. Alguns estudos mostram que o vírus presente nesses animais tem aproximadamente 40%, 90%, não é 40%, é 90% de similaridade com o vírus que está presente na espécie humana. Então ainda vai haver avanços nessa perspectiva de descobrir se realmente foi este animal ou algum outro animal que transmitiu a doença, o vírus, para a espécie humana. Então a gente pode perceber o seguinte, como é que aconteceu esse avanço da doença no mundo? Em dezembro, começou a haver, numa cidade de Wuhan, uma cidade de aproximadamente 11 milhões de habitantes, a partir de pessoas que frequentavam essa feira, casos de uma pneumonia estranha, não ainda relatada. Então, no final de dezembro, no dia 31 de dezembro, a OMS foi informada desta doença. Em janeiro, ela colocou o estado de emergência de saúde global, o que significa que haveria um alerta, já ocorreu um alerta para os países em todo o mundo de uma doença que poderia avançar por esses países. Então, aumentou-se, foi aumentado as restrições, os cuidados, é realmente um sinal de alerta. A coisa complicou, ela avançou a doença para mais de 115 países, e em março a OMS declarou pandemia.
Então, a perspectiva de estudar o que é endemia, o que é pandemia, junto aos nossos alunos, isso é uma coisa interessante para que a gente discuta ao longo dessa semana em que esse vídeo está abrindo a semana de discussões nos diferentes polos que trabalham a biologia. Em janeiro, já havia sido constatado que casos de doença fora da China. Então, a gente consegue perceber que rapidamente a doença saiu da China para outros países, na Tailândia, como eu havia mencionado, no Japão e em países europeus. No Brasil, o primeiro caso relatado, diagnosticado a partir do uso de testes, usando biologia molecular, foi em fevereiro, dia final do carnaval. Me acredito no dia 26 de fevereiro foi relatado o primeiro caso. Ontem, nós temos aproximadamente mais de 11 mil casos no Brasil. No dia 3 de abril, melhor dizendo. Hoje nós devemos ter um número muito maior do que esse. Então, mostra a subida, a escalada do número de casos no Brasil. Em março, mês passado, já havia uma explosão do número de casos na Itália e na Espanha, como também começou em fevereiro, os primeiros casos nos Estados Unidos. E hoje nós vemos a situação nos Estados Unidos como está, do crescimento da doença. Provavelmente vamos chegar a 300 mil infectados com testes comprovando a doença ainda nesta semana. Até o dia 10 de abril, nós vamos chegar, talvez, infelizmente, a 400 mil casos, 500 mil casos. Vamos aguardar. E, então, dentro desse cenário geral de apresentação, essa é a linha do tempo e todos os dias os números mudam. Então, por exemplo, vocês podem usar... Existem vários sites, recomendamos o da Organização Mundial da Saúde e também o do Johns Hopkins, que é uma universidade nos Estados Unidos, que mostra gradativamente, todos os dias, essas informações são do dia 4 ainda, do dia 5, melhor dizendo, dia 5 de abril, do cenário no mundo. Então, hoje nós temos confirmados mais de 1.200.000 casos e a mortalidade é de quase 65 mil pessoas. E estudar, se a gente fizer uma correlação, uma taxa de letalidade do vírus de quase 5,4%, acima de 5%. Ou seja, do total de infectados, 5% estão morrendo. Não estamos considerando aqueles que são infectados e nem são rastreados, nem são descobertos. E aqui temos, como eu havia mencionado, os Estados Unidos com mais de 300 mil casos, a Espanha ultrapassou a Itália, a Alemanha, que vem testando muito, tentando rastrear o vírus para evitar a propagação da doença. A França e a China já diminuiu, já está em sexto colocado nesse ranking triste, né, da propagação da doença. O Irã e o Reino Unido. O Brasil está entre os 20 primeiros nesse ranking de casos confirmados da doença. E aqui à direita, olha, vocês conseguem perceber nessa seta verdinha, bem à direita aí do slide, um gráfico de aumento diário da doença. É bom ter o gráfico em inglês, porque até faz uma certa integração com a língua inglesa. Então, a gente consegue perceber o crescimento em número diário da doença muito grande. Então, a cada dia, esse número aumenta. Então, vocês podem, em cima desse link do Johns Hopkins, acompanhar. Quando vocês tiverem esse vídeo disponível, provavelmente essa confirmação vai ser muito maior. Talvez estejamos quase em 2 milhões de casos, porque, no mínimo, tem crescido a cada 10% ao dia o número de casos de doenças confirmados por diagnóstico. Então, o combate da Covid, avançando um pouquinho, a partir de estudos feitos na Inglaterra, o Imperial College, que é uma instituição renomada na modelagem do número de casos, mostrou o seguinte, que se não fizesse nada, por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos, o número de mortes poderia ser de 500 mil na Grã-Bretanha, no Reino Unido, e mais de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos. E existem várias medidas que têm sido tomadas e que devem ser tomadas
no sentido de suprimir, romper as cadeias de transmissão da doença. Esse é o objetivo. Ou conceber que você não tem mais como segurar a propagação do vírus e você faz medidas de mitigação, ou não fazer nada. Deixa o vírus atacar toda a população e você vai ter 60%, 70%, 80% da população infectada, mas a mortalidade, já que você vai ter um número muito grande de pessoas infectadas, é muito grande. Então, você vai ter uma mortalidade em números absolutos gigantesca. Se você deixar 200 milhões de brasileiros serem infectados, a gente já pode imaginar 5%, uma perspectiva de quantos morreriam. Isso não vai acontecer. Vou repetir, isso não irá acontecer, porque os governos, os municípios, o Ministério da Saúde vem tomando medidas para conter, para mitigar a ação da doença. A ideia é esse gráfico em azul e amarelo que está passando aí para vocês. Ou seja, sem medidas de contenção, a gente tem a figura em azul. Com o tempo, a ideia é você mitigar, a partir de medidas de contenção, o número de doenças, número de casos, a partir de isolamento social, rastrear por testes, não só fazer teste com as pessoas que estão doentes, mas aqueles que você imagina que possam estar, para que você possa fazer isolamento e tratamento dessas pessoas no caso de positivo. Então, aumentar as ações rígidas de supressão e mitigação. Uma outra alternativa seria ter uma vacina eficiente, mas isso vai demorar, não haverá. A gente acredita, esperamos que tenhamos uma boa surpresa, é que em 12, 24 meses, a boa surpresa seria antes. Nós acreditamos que seja difícil por causa dos passos necessários para que uma vacina possa ser usada com confiança. Provavelmente nós teremos um vídeo nas próximas semanas discutindo vacinação, porque há também uma discussão da importância da vacinação, se precisa vacinar, se não precisa vacinar, no futuro. Seria uma continuação, estamos discutindo isso na coordenação para vocês. Então, esses dados, essas informações são todas tiradas de publicações como esta aqui à direita. Se vocês clicarem, o DOI é um link que leva ao artigo que foi publicado. Ele é em inglês, mas eu acho que vocês poderiam depois tentar encontrar o artigo, ler o resumo, 7, 8, 10 linhas, que pode ser um exercício interessante para o desenvolvimento da língua inglesa. Um outro estudo, também do Imperial College, mostra o seguinte, que na Europa, em 11 países, nós teríamos... Essas modelagens, elas não são exatas, mas elas direcionam as políticas públicas, auxiliam muito. Então, outro estudo do Imperial College mostra que o coronavírus em 11 países na Europa indicam o quê? Que a população infectada pode ser de 7 a 43 milhões de pessoas. E que as intervenções até o final do mês passado já salvaram entre 21 mil até 120 mil vidas. E que se não fizéssemos nada, a pandemia poderia matar até 40 milhões de pessoas. Então, vou repetir. Se nós estivéssemos num estágio de inação, hoje nós teríamos 40 milhões de mortes no mundo. Então, a doença poderia, nos próximos meses, causar esse estrago, na saúde pública e matar 40 milhões de pessoas. É um número muito grande. Ainda bem que, a princípio, isso não vem acontecendo. Aí, nós temos uma figura de intervenção do que aconteceu, também está em inglês, deixamos propositalmente para estimulá-los a tentar olhar um pouquinho a língua inglesa, de medidas que foram sendo tomadas ao longo do tempo. E as setas roxas mostram 2 países europeus que estão passando por problemas graves na contenção da doença, que é a Itália e a Espanha. Então, distanciamento social, banir eventos públicos, fechar as escolas, a quarentena, isso em 11 países. Eu imagino, como um bom exercício, eu e todos os colegas da coordenação de biologia, que vocês poderiam pensar, olhando para essa figura, junto com os seus professores, seus mediadores, tutores,
em que fase dessa figura o Brasil tomou as suas medidas. Quando que foi encorajado, melhor dizendo, deixa eu voltar, o distanciamento social, quando os eventos foram banidos, quando foi propagada a ideia de fechar as escolas. Isso nós já estamos numa situação de lockdown, ou seja, de quarentena, a partir do poder público. Isso é um bom exercício. Bom, estimativas dos números no Brasil. De acordo com cada cenário que nós tivermos, desde o cenário 1, de nada ser feito, até o cenário 5, em que você insere 75% da população em quarentena, considerando uma taxa de mortalidade de 0,2 mortes por 100 mil habitantes por semana, é possível a gente imaginar o que pode acontecer no Brasil. Isso também é um outro estudo, agora de 26 de março, do Imperial College. Está aqui o linkzinho para vocês clicarem ou buscarem, digitarem no Google, e vocês vão chegar a esse estudo. Novamente, vocês podem ler só o resumo. Então, de acordo com o que acontecer, esse slide eu usei do Laboratório de Diversidade e Doenças Virais da UFRJ, agradeço aos colegas que fizeram um trabalho excelente com os dados do artigo, gerar esse quadro à direita e gerar a figura, que nós podemos ter, num pior cenário, 1 milhão de mortes ou mais, ou no melhor cenário, 44 mil. Então, uma discussão interessante é quais medidas devem ser feitas, podem ser feitas, devem ser feitas, a discussão a ser realizada sobre as medidas de mitigação e supressão da doença. Então, novamente, nós podemos ter, segundo esse estudo, uma probabilidade, um cenário de termos mais de 1 milhão de mortes no Brasil, seria o cenário 1, que não vai acontecer, porque não estamos cruzando os braços. Ou um cenário mais otimista, em que teríamos aproximadamente, em cima das modelagens matemáticas desse estudo, 44, 45 mil mortes, que é um número significativo dentro dos próximos meses. Estamos discutindo aqui cenários dos próximos 3, 4, 5, 6 meses, ainda neste ano. Outra estimativa hipotética que nós pensamos é o seguinte: se há a possibilidade de 10% da população for infectada, 20 milhões de pessoas, considerando uma regra 80, 15, 5, que parece que se repete, ou é muito forte essas estimativas nos diferentes cenários, nos diferentes países, ou seja, 80% dos infectados vão ter sintomas leves ou vão ser assintomáticos, 15% vão precisar de uma enfermaria e 1 milhão de pessoas de cuidados intensivos. O grande problema é que esse número de pessoas em pouco tempo, num intervalo de tempo muito curto, 2 meses, 3 meses, 4 meses, impacta o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde. O público e, nessa situação, o privado também não dá conta, porque as outras doenças estão aí. As pessoas não deixam de ficar diabéticas, não deixam de ser hipertensas, não deixam de ter AVC por causa da Covid. Elas continuam com as suas doenças, com seus problemas de saúde. Então, um exercício final, junto com os seus mediadores, professores da disciplina de biologia, pensar hoje, em cima do que está acontecendo, qual seria a taxa de mortalidade atual no Brasil, de acordo com o número de casos detectados por ensaios e quantos estão morrendo. E essa taxa de mortalidade, haveria quantas mortes no Brasil se, por acaso, nós não estamos afirmando que teremos 10% da população infectada, mas é provável, existe essa possibilidade. Vai depender das medidas de contenção que estão sendo tomadas, porque o vírus ele se propaga muito, muito rapidamente. Então, são vários assuntos que vocês podem conversar, discutir, perguntar, dialogar com professores de vocês da disciplina de biologia. Eu não coloquei os números para que vocês fizessem como uma opção de exercício estas duas perguntas para vocês refletirem junto com os professores de vocês da disciplina de biologia. Bom, talvez nós tenhamos aqui um pouquinho mais de 15 minutos, não vai passar de 20. Gostaríamos, melhor dizendo, agradecer a visita de vocês, vendo o nosso vídeo, e que a coordenação de biologia,
os professores de biologia. Estamos num momento de mudança mundial nos sistemas educacionais. Estamos passando agora por um momento de discussão muito usando virtualmente, não está havendo os encontros presenciais, e a cada momento a gente vai aperfeiçoando esses processos educacionais, a coordenação, a direção do pré-vestibular social, os nossos importantíssimos professores mediadores, e vocês, alunos, também têm um papel fundamental de permanecerem nos acompanhando, assistindo às aulas, discutindo, para que a gente consiga passar esse período grave, sério de saúde pública no Brasil e no mundo, e depois que esse tsunami, né, entre aspas, passar, a gente possa voltar a ter uma vida normal. Um abraço, cuidem-se, mantenham-se dentro de casa dentro do possível, confinamento, e muito cuidado com a higiene pessoal. Um grande abraço da Coordenação de Biologia para todos vocês. Até a próxima.